Fala pessoal, eu sou o Ângelo Castellani e se você curte estudar a Bíblia de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. E no vídeo de hoje eu vou iniciar um estudo da Carta de Romanos, capítulo por capítulo. Então se você ama essa carta, vem comigo. Para começar, eu quero começar falando do contexto histórico dessa carta. Quem escreveu, por que escreveu, para quem foi escrita essa carta. Então, para começar, a gente vai começar com quem escreveu. A carta de Romanos ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em meados de 55 e 58 depois de Cristo, enquanto ele estava na cidade de Corinto durante a sua terceira viagem missionária. Ele escreveu essa carta para a igreja de Roma, a igreja que ficava situada ali no coração do Império Romano. Paulo, até esse momento, ainda não tinha ido até Roma, não tinha visitado os irmãos de Roma, e ele escreve essa carta para a igreja de Roma. E a gente sabe muito bem quem é Paulo, né? Mas eu quero trazer aqui, porque talvez esse seja o seu primeiro contato com a carta de Romanos, com o evangelho em si. Então eu quero explicar para você rapidamente quem foi, na verdade, o apóstolo Paulo. Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele era um fariseu, né, conhecido como Saulo de Tarso. Por um tempo da sua vida, Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, né, por ser um homem zeloso da lei de Moisés, antes de entender o evangelho, antes de conhecer Jesus Cristo. Paulo então persegue os cristãos. E a gente vê ali em Atos que Paulo ele tem um encontro com Jesus depois da morte de Estevão. Enquanto Paulo está ali no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos, Paulo tem um encontro com Jesus, né? Jesus visita Paulo ali e Jesus se revela para Paulo, revela os planos dele para Paulo, e Paulo ali aceita o evangelho, aceita Jesus e ele é transformado, né? Ele se torna então a partir daquele momento o Paulo que vai se tornar o apóstolo dos gentios, né? Paulo também, ele é muito importante para a fé cristã. Ele é o responsável por sistematizar a fé cristã. E especialmente a carta de Romanos fala muito disso, né? Paulo ele sistematiza a fé, o evangelho na carta de Romanos. Paulo então ele se torna o apóstolo dos gentios. O que é isso, né? Gentios na Bíblia. Gentios está se referindo a todo o povo que não era o povo judeu, o povo eleito de Deus. Isso quer dizer, nós brasileiros, os gregos, os bárbaros, os americanos, todos aqueles que não são o povo escolhido de Deus, esses são os gentios. Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Paulo é o responsável por escrever grande parte do Novo Testamento, sendo o maior autor do Novo Testamento, das quais uma dessas cartas é a carta de Romanos. Quando Paulo escreve Romanos, ele já está mais maduro na fé. Ele já passou por prisões, por açoites, por viagens missionárias. Ele está num período de amadurecimento e aí ele vai escrever essa carta. E por que Paulo escreve a carta aos Romanos? Ele escreve essa carta porque a igreja de Roma estava havendo uma desavença, uma confusão entre eles, porque a igreja de Roma ela era composta de judeus e gentios. Mas o imperador Cláudio, em 49 depois de Cristo, ele expulsa todos os judeus de Roma, né? Ele coloca para fora todos os judeus ali da cidade de Roma e a igreja de Roma fica então com os gentios dominando ela. Mas em 54 depois de Cristo, Cláudio morre e aí os judeus que foram espalhados, expulsos de Roma, podem retornar para Roma. E ao retornarem para Roma, eles retornam para essa igreja. E ao retornar para essa igreja, eles encontram ali os gentios e eles começam a querer obrigar os gentios a servirem a Deus debaixo da lei de Moisés, falando que eles tinham que cumprir as obras da lei
para serem salvos. E aí começa essa briga na igreja entre judeus e gentios. E Paulo vai escrever essa carta para mostrar para os judeus e para os gentios que a justificação, a salvação em Cristo Jesus é por meio da fé e não por meio das obras. E o segundo motivo que ele escreve também é que Paulo tinha o intuito, tinha o desejo de visitar essa igreja para que essa igreja enviasse ele para a Espanha. Paulo considerava a igreja de Roma uma igreja estratégica para o envio dele missionário até a Espanha, para que ele pudesse pregar o evangelho ali. O cristianismo, é importante saber isso, ele não chega em Roma pelo apóstolo Paulo, né? Provavelmente o cristianismo chega em Roma por causa de Atos capítulo 2, aonde nós sabemos que tem a descida do Espírito Santo ali na festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes reunia os judeus espalhados pelo império, eles iam todos para Jerusalém para celebrar essa festa, e ali quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Pedro prega e aquelas milhares de vidas se convertem a Jesus, provavelmente ali tinha judeus que moravam em Roma, que ao retornarem para Roma começam uma igreja, começam a falar de Jesus. Além do mais também, os comerciantes, os soldados da época, alguns se convertiam. E enquanto saíam os soldados em missões para outras cidades e os comerciantes em outras cidades para vender seus produtos, eles ali anunciavam o evangelho. Então muitos desses soldados e comerciantes, ao irem para Roma, anunciavam o evangelho, pessoas criam em Jesus e ali ia nascendo a igreja de Jesus. Então o autor é Paulo. Ele escreve essa carta por causa da briga entre judeus e gentios e com o intuito de ir visitar Roma, e a gente sabe que não foi ele quem fundou a igreja. Então, sabendo disso, vamos rapidamente falar sobre Roma agora. Roma era a capital do Império Romano, né? Roma, ela era a cidade que no século I ela era o centro político, cultural da época, do mundo, né? Então em Roma a gente tinha muitos povos ali. Era uma cidade boa também para se espalhar o evangelho entre aqueles povos daquela região. Roma também era uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Era uma cidade grande daquela época. Era uma cidade, então, bem estratégica para que se pregasse o evangelho. Quando Paulo escreve a carta de Romanos, é interessante também ressaltar que o imperador da época era o imperador Nero, né? Aquele responsável por anos à frente perseguir a igreja, matar os cristãos, matar Paulo, matar Pedro, entre outros cristãos. Então, quando Paulo escreve isso, Nero está no poder, mas ainda não está perseguindo a igreja. Então, assim, Romanos é uma carta bem completa, bem valiosa para nós cristãos, porque Paulo vai sistematizar o evangelho, a fé, a justificação nessa carta. Então, sabendo primeiramente desse contexto, vamos então entrar propriamente no estudo de Romanos. Olha o que diz então, versículo de número 1. Vamos ler Romanos 1, versículos 1, 2 e 3 primeiramente. Vamos conversar um pouquinho sobre esses versículos. Mas se você já chegou até aqui e tem sido impactado, né, por esse estudo, por essa palavra, por esse canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo, com a sua igreja, com alguém que você sabe que gosta desse assunto. Isso ajuda a plataforma a entender que nosso conteúdo é relevante e a entregar para mais pessoas, e dessa forma você me ajuda a espalhar o Evangelho de Deus e espalhar as boas notícias de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos então ler Romanos, capítulo 1, de versículo 1 ao 3. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, primeiro ponto, Paulo está se apresentando, né? Como é uma carta, ele está se apresentando para aquela igreja que ainda não o conhecia pessoalmente. Paulo ainda não tinha ido àquela igreja e ele queria
preparar aquela igreja para recebê-lo posteriormente. Então, ele se apresenta, e olha as características que ele usa, isso é muito interessante. Ele diz, servo de Cristo Jesus, em primeiro lugar. Essa palavra servo, no original do grego, ela traz esse sentido de um escravo, né, de um servo mesmo, né? Ou seja, Paulo, ele é escravo de Cristo, ele é servo de Cristo. A sua vida não pertence mais a ele mesmo, mas pertence agora a Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. E esse Jesus a quem ele pertence deu a ele um chamado. Qual chamado? O chamado para ser apóstolo, para espalhar as boas notícias, espalhar o evangelho de Jesus. É isso que ele diz nesse primeiro versículo. Sou servo, mas fui chamado por Jesus, separado para o evangelho, separado para anunciar a boa notícia que Jesus morreu por mim e por você. E aí ele vai dizer que esse evangelho foi prometido por Deus no passado, foi prometido por Deus no Antigo Testamento, na lei judaica, nos profetas. Por que ele está falando isso? Lembre-se, ele está falando para judeus e gentios, mas ele está querendo mostrar para os judeus que Jesus era a promessa que estava escrita na lei e nos profetas. Então, por isso que ele fala que Jesus, ele é prometido no Antigo Testamento pelos profetas. E não só isso, segundo a carne, ele é descendente do rei Davi, porque isso importa muito para os judeus, porque o Messias tinha que ser descendente de Davi. Então Paulo está mostrando para aquele povo que Jesus é o Messias. Ele está começando essa introdução dizendo, esse evangelho que eu trago, esse evangelho para qual eu fui separado, fala do Messias, fala de Jesus Cristo, que foi prometido lá atrás. Então agora a gente vai para o versículo de número 4 e iremos ler até o 6, dessa mesma forma, explicando cada versículo. Vem comigo. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, no versículo 3, a gente viu que Paulo fala que, segundo a carne, Jesus é descendente de Davi. E no versículo 4, agora ele começa a mostrar a divindade de Jesus. Ele é também o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele é homem, mas ele também é Deus, né? É aquilo que a gente vai falar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Paulo está começando a trabalhar essa ideia na mente daquela igreja, né? No coração daquela igreja, mostrando Jesus foi homem, pagou o preço por nós e Jesus também é Deus. Por isso ele tem poder para nos salvar, nos ressuscitar juntamente com ele por meio do seu Espírito. E aí ele diz, né? Por meio dele que nós recebemos graça. Por meio de Jesus que Paulo recebe o apostolado, né? Por amor, o amor que Jesus tem por ele, tem pela humanidade, Jesus dá, por meio da graça, o apostolado a Paulo. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Então Paulo está mais uma vez mostrando o seu ministério. Eu recebi, por amor de Jesus, o evangelho, para que todos os gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios, creiam em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, entre quais se encontram também vocês, Igreja de Roma. Se encontram também vocês, gentios cristãos, aí em Roma. E Paulo então está ali mostrando qual é a missão dele. Quem é ele e quem o separou para essa missão. E a gente sabe que ele cumpre tão bem essa missão que eu, um gentil brasileiro, 2000 anos depois, estou aqui falando, né, desse evangelho para vocês. Então Paulo, ele foi bem sucedido em sua missão. E olha o versículo 6, eu quero lê-lo mais uma vez. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Paulo falando para aquela igreja, para os gentios daquela igreja. Vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Isso mostra o amor de Deus por nós,
que ele nos chama para pertencer ao Senhor Jesus. Chama a mim e chama você para pertencer ao Senhor Jesus. Então vamos continuar agora. Olha o versículo de número 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo agora está falando que a igreja ela é amada de Deus, que aqueles que estão em Roma servindo a Jesus são amados por Deus, por Jesus. E aí ele diz que esse Deus que os ama, que nos ama, chamou essa igreja, chamou os cristãos para quê? Para serem santos, para serem separados, é isso que essa palavra quer dizer, para obedecerem a Deus, para viverem em santidade, para viverem de uma forma que glorifica o nome de Deus e de Jesus. Então, nesse versículo 7, Paulo está falando isso, vocês foram chamados para serem santos, para serem separados. E aí, olha o versículo de número 8, Paulo vai começar a expressar o desejo dele de visitar aquela igreja, porque, como eu disse, era uma cidade estratégica, uma igreja estratégica para enviar Paulo em uma missão missionária. Olha o versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então, Paulo primeiro começa elogiando aquela igreja, né? Olha, a fé de vocês tem sido proclamada no mundo inteiro. Eu imagino que para uma igreja ouvir isso é um grande elogio. Ouvir que a fé que eles têm está espalhando-se pelo mundo, está sendo ouvida pelo mundo como uma boa notícia, como algo muito bom. Paulo começa elogiando eles. E aí Paulo vai dizer que ele serve a Deus por meio da boa notícia que é Jesus Cristo. E aí no versículo 10 ele está expressando para aquela igreja, olha, eu estou em oração para que Deus, no tempo dele, na vontade dele, me permita ir visitar vocês. E aí ele vai expressar por que ele tem esse desejo de ir visitar no versículo 11. Então acompanha aí comigo. Porque desejo muito vê-los. Primeiro ponto, Paulo queria ver aquela igreja que a fé era tão bem falada. E ele continua, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo então queria visitar aquela igreja também para compartilhar com eles algum dom, compartilhar com eles aquilo que Deus estava fazendo por meio da vida dele, fortalecer esses irmãos, né? Dom fala de dádiva, de graça que Deus entrega. Então Paulo queria compartilhar com eles aquilo que Deus estava fazendo, né, por meio da vida dele, para fortalecer ainda mais a fé daquela igreja. E também Paulo queria que eles fossem consolados, que por meio dessa fé mútua que a igreja tinha e Paulo tinha, ambos fossem consolados por essa fé, pela fé que vem de Jesus. E aí ele continua, olha o versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo está falando que ele já quis ir outras vezes em Roma, mas ele foi impedido, ele não conseguiu ir lá. Ele queria ter ido outras vezes lá, mais cedo lá, mas ele foi impedido, ele não conseguiu. E aí o versículo 14, ele começa a expressar o seu coração amoroso, o seu coração evangelista, o seu coração missionário de querer espalhar o evangelho de Jesus a todos os povos possíveis. Ele diz, eu sou devedor,
eu estou em dívida com Deus. Por quê? Porque eu recebi uma dádiva maravilhosa e eu entendi que eu preciso compartilhar essa dádiva com os outros. Isso fala muito comigo pessoalmente, porque eu vejo aqui em Paulo como ele sentia a responsabilidade, o dever de falar de Jesus para as outras pessoas. E eu vejo que Deus também quer que a gente, igreja, quer que eu e você, que já conhece o Evangelho, possa falar de Jesus para mais pessoas. E aí Paulo vai usar a expressão: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que ele é devedor de anunciar o Evangelho para todos. Não só para judeus, não só para gentios, mas para todos. Ele é devedor de todos, não tem acepção de pessoas. E aí o versículo 15 ele diz que ele está pronto para anunciar o Evangelho. Será que eu e você estamos prontos para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus? Paulo se encontra pronto quando ele escreve essa carta, para anunciar esse Evangelho maravilhoso. E aí no versículo 16 e 17 ele vai colocar talvez a chave dessa carta aqui. Ele vai falar que ele não se envergonha do poder do Evangelho. Acompanha comigo, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Olha que maravilhoso. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo não tinha vergonha de Jesus. Paulo não tinha vergonha de compartilhar essa boa notícia. Por quê? Porque ele entendia, ele acreditava que essa boa notícia era o poder, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentil. O que Paulo está falando? Paulo está falando, olha, Jesus ele veio primeiro para os judeus, mas ele também alcança todos os gentios. Então, pelos judeus serem descendentes de Abraão, serem os herdeiros das promessas, Jesus é como se Paulo estivesse falando, olha, vocês receberam primeiro a boa notícia, mas Jesus também veio para os outros. Então, é como se Paulo falasse, judeu, você tem uma responsabilidade, porque você ouviu primeiro. E depois os gentios ouviram. E eu quero destacar essa palavra poder. Essa palavra poder vem do grego dinamis, a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Fala desse poder que explode, desse grande poder que tem poder para salvar o pecador, para tirar o pecador da sua condição pecaminosa e transformá-lo em filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está falando, olha, não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que acreditam. E aí uma reflexão para mim e para você é, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque esse Evangelho tem o poder para transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, transformar a vida do seu filho, transformar a vida daqueles que precisam. Esse poder está nessa palavra, no Evangelho, na boa notícia de Jesus Cristo. Porque Paulo diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos faz ser justos diante de Deus e nos faz viver em fé, de fé em fé, porque o justo viverá por fé. Então, Paulo, nesses 2 versículos, ele explana esse poder do Evangelho. Ele deixa claro o poder que há no Evangelho. E agora ele vai começar a falar daqueles que não aceitam esse Evangelho. Olha comigo o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então Paulo agora ele está começando a falar, olha, a ira de Deus se revela contra aqueles que são injustos, contra aqueles que praticam impiedade e suprimem a verdade. Essa palavra suprimem, no original, ela significa segurar com força, sentido que as pessoas abafam deliberadamente
a verdade de Deus. Ou seja, é alguém que está fazendo força, lutando contra a verdade de Deus. Sobre essas pessoas, a ira de Deus se revela. Paulo vai começar a falar sobre isso, da ira de Deus contra a impiedade, contra o pecado. Olha o versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo agora começa a trazer para nós, para a humanidade, que diante de Deus o ser humano é indesculpável. Por quê? Porque aquilo que Deus criou, a natureza, os seres humanos, tudo que Deus fez, as aves, os animais, o mar, a terra, o céu, as estrelas, o universo, tudo isso revela para nós, a humanidade, que existe um Deus. Tudo isso aponta que existe um Deus. Isso nos torna indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, nenhum ser humano poderá chegar diante de Deus e falar: eu não sabia que o Senhor existia. Porque a natureza proclama que existe um Deus criador de todas as coisas. É isso que Paulo está falando, que é aquilo que nós chamamos, né, na teologia de revelação geral de Deus. A natureza, a criação, ela mostra que existe um Deus. Então vamos continuar, versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que Paulo está falando? Paulo está falando, a natureza mostra que existe um Deus. E ao conhecermos a Deus, tem pessoas que ainda não o glorificam como Deus, não o reconhecem como Deus. Pelo contrário, trocam a imagem de um Deus invisível pela imagem de um Deus falso visível. Ou seja, naquele contexto, Paulo está falando daquelas pessoas que, ao conhecerem o verdadeiro Deus, mesmo assim escolhem adorar falsas imagens, falsas esculturas, falsos ídolos, adorar coisas que têm imagens humanas, imagens terrenas, imagens de animais, que não é o Deus verdadeiro. E aí Paulo continua dizendo que, por causa disso, Deus entrega essas pessoas a um nível, a um estágio de depravação moral. Olha comigo, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que aqueles que adoram a criatura no lugar de adorar o Criador, Deus os entrega à impureza. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo fazer que Deus, ele está querendo dizer que Deus faz o homem pecar? Não, não é isso. Ele está querendo dizer que Deus tira a mão. Ele permite que o desejo do coração do homem seja realizado, né? É como se Deus permitisse o homem a pecar, porque ele escolheu, o homem escolheu pecar, e Deus fala: já que você não quer um relacionamento comigo, eu vou me afastar, pode continuar nos seus próprios desejos, né? É como se a consequência do pecado fosse mais pecado. Não é que Deus está entregando essas pessoas e fazendo elas pecar, mas é Deus tirando a mão dessas pessoas e deixando elas viverem seus próprios desejos. E nós sabemos que o coração do homem é impuro, tem desejos pecaminosos. Então, Paulo está dizendo isso. Olha o versículo 26, ele continua. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo continua. Além de Deus ter tirado a sua mão para esses homens viverem na impureza, Deus também tira sua mão e deixa as paixões vergonhosas do coração do homem, do ser humano, virem à tona. E aí, Paulo vai descrever que por causa disso, por causa de Deus ter tirado a mão, esses homens, essas mulheres, eles começam a ter relações contrárias à natureza. E Paulo usa a palavra natureza para se referir ao Gênesis, para dizer que Deus criou uma ordem, homem, mulher, e aí quando o homem está em pecado, quando o ser humano está em pecado, ele corre o risco de viver contra a natureza criada por Deus. E aí, Paulo continua no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, eles sabem que Deus existe, mas desprezam esse conhecimento, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha o que Paulo está falando, né? Que eles desprezaram o conhecimento de Deus, que existe um Deus criador. E mais uma vez, Deus tira a mão sobre essas pessoas, para que essas pessoas possam viver o desejo do seu coração, possam viver de acordo com a sua mentalidade, que a mentalidade caída é uma mentalidade, um modo de pensar reprovável diante de Deus, que nos faz praticar coisas que desagradam a Deus, coisas que não convêm, coisas que o versículo 29 vai dizer quais são. Acompanhe comigo. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Então Paulo está descrevendo a condição do homem no pecado. Somos insensatos, somos perversos, somos maldosos, somos desobedientes aos nossos pais. Paulo descreve uma lista de pecados que o homem comete, a humanidade comete quando está afastada de Deus. E Paulo vai dizer no versículo 32 o seguinte: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Paulo fala que quando o ser humano chega nesse nível de pecado, de conhecer a Deus e escolher viver no pecado, ele não só comete pecado, mas ele aplaude o pecado. Ou seja, ele incentiva que outras pessoas continuem a praticar o pecado. Eles aprovam o pecado. Ou seja, eles têm orgulho nos seus malfeitos. Eles têm orgulho de serem malfeitores. Eles têm orgulho de serem perversos. Eles aprovam o seu pecado. Olha o nível que esses homens chegam, que a humanidade pode chegar se desprezar o conhecimento de Deus. Então Paulo, nesse primeiro capítulo, ele começa introduzindo esse assunto. Ele começa, como a gente bem viu, relembrando aqui, fazendo uma introdução, fazendo uma saudação, mostrando quem ele era, que ele era servo, que ele foi separado por Jesus para anunciar o evangelho, que ele tem o desejo de ir visitar aquela igreja. E depois ele vem dizer que o evangelho é poderoso, que o evangelho é poderoso para salvar, que o evangelho pode salvar o judeu e o gentio, que o evangelho pode transformar vidas. E aí, depois ele começa a explorar que a ira de Deus se revela contra aqueles que, conhecendo a Deus, o desprezam
E por fim ele fala que, por desprezarem a Deus, a consequência disso é Deus retirar a mão e esses homens serem entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos pecaminosos. Então, esse primeiro capítulo, ele traz tudo isso para a gente. Nesse primeiro capítulo, eu espero que você tenha conseguido entender aquilo que Paulo estava dizendo aqui. E eu espero que você saia daqui realmente mais maduro a respeito desse assunto, a respeito desse capítulo. E eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém da sua igreja, compartilha com um amigo, compartilha com outra pessoa que precisa ouvir esse estudo, que quer ouvir esse estudo. E deixa aqui no comentário o que você achou, como está a sua expectativa para estudarmos juntos o capítulo 2. Então, eu vou ficando por aqui, mas não se esquece, se inscreva aqui, ativa o sininho, para que quando o capítulo 2 sair, você seja notificado pelo YouTube. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final, que Deus possa te abençoar. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima.